Uma cidade aparece diante de nossos olhos, completamente destruída, tomada por monstros de todos os tipos. Criaturas horrendas espalham-se por todos os cantos, e o cenário é o mais apocalíptico possível, um verdadeiro caos. No meio desse desespero, surge um homem de olhos azuis brilhantes. Ele exala um poder colossal e enfrenta essas criaturas monstruosas com uma força avassaladora. Então, a cena corta para alguém acordando. Um garoto chamado Lu Shen, que estava dormindo profundamente durante a aula. O professor imediatamente o repreende. Lu Shen, você dormiu o dia todo de novo. Tudo o que você faz é dormir, dormir e dormir. Se continuar assim, nem para trabalhar na construção civil vai servir. Você sabe qual é o mínimo de vitalidade do corpo para trabalhar nisso? Oi? Exatamente, pelo menos 8. E você nem tem isso. Alguns alunos ao redor começam a rir e falam: ah, professor, deixa ele dormir, né? O cara tem só 7 de vitalidade. O que mais ele pode fazer além disso? O professor balança a cabeça em desaprovação, comentando que Lu Sheng nem sequer tenta se esforçar. Logo após, a aula termina. O amigo de Lu Sheng, um garoto chamado Luke, se aproxima e pergunta: você teve outro pesadelo de novo, cara? Lu Sheng confirma com a cabeça, dizendo que sim. Ele explica que foi mais um daqueles sonhos deprimentes, onde estava um mundo destruído, cercado apenas por monstros. Ele suspira e diz: eu tenho esses pesadelos todo dia, isso acaba com a minha vitalidade, porque eu mal consigo descansar. Luke tenta animá-lo, mas também o alerta: cara, você precisa cuidar da sua saúde. A vitalidade do seu corpo tá pior do que a de alguém que nem se exercita. E olha que você ainda é jovem. Relaxa um pouco. Por que a gente não vai jogar alguma coisa? Dá pra descontrair um pouco, sabe? Mas Lu Shen recusa. Ele diz que não está no clima pra jogar e que prefere ir pra casa descansar, já que está exausto por causa dos pesadelos constantes. Luke insiste: ah, qual é, mano? Você não era assim. Vamos lá, eu pago. Pego as bebidas e cubro o PC pra gente. Vamos só relaxar e jogar um pouco, vai. Mesmo assim, Lu Sheng recusa novamente, dizendo que realmente precisa descansar. Luke então dá de ombros e diz: beleza, então fica pra próxima. Até mais, Lu Sheng. Enquanto Lu Sheng volta pra casa, ele está completamente esgotado, sentindo dor de cabeça e o peso do cansaço acumulado. Em seus pensamentos, ele reflete sobre sua nova vida. Após reencarnar em outro mundo, ele nunca imaginou que teria que lidar com provas, exames e preocupações escolares novamente. Mas então ele olha pra cima e vê vários banners de heróis e pessoas com poderes marciais incríveis, com habilidades de combate que pareciam de outro mundo. Nesse momento, uma garota passa carregando uma quantidade absurda de caixas e grita: sai da frente, moleque! O protagonista fica observando, perdido em pensamentos, se perguntando quando ele também seria forte como aquelas pessoas. A cena muda pra sua casa, um prédio bem simples, que reflete a situação financeira modesta da família. Lá dentro, sua mãe tá aplicando um remédio caseiro nas costas do pai, que claramente está com dores. Quando Lu Sheng chega, seus pais o recebem com entusiasmo, com sorrisos no rosto. Sua mãe logo pergunta: você quer comer alguma coisa? Vou preparar o jantar. O que você gostaria hoje? Era evidente que seus pais eram pessoas boas, sempre tentando cuidar dele, apesar das dificuldades. O protagonista comenta com o pai que ele deveria parar de usar esses remédios caseiros, pois não são muito eficazes. Ele sugere um dispositivo de circulação de sangue que ajudaria nas dores do pai. No entanto, seu pai desconversa, dizendo que são apenas problemas causados pela idade e que não é nada sério. Então, para mudar de assunto, ele diz que trouxe um presente e coloca 2 pequenos potes na mesa. Eram pós de recuperação de saúde, itens valiosos que custaram mais de 20 créditos. A mãe de Lu Shen fica radiante e comenta que viu na TV que esses pós são muito eficazes, especialmente para estudantes que estão tentando evoluir nas técnicas de cultivo. Os pais conversam animadamente, felizes com a possibilidade de um futuro melhor para o filho. A mãe até comenta que vai trazer uma refeição especial do trabalho dela para o jantar. Enquanto isso, o protagonista, embora grato, fica mordendo os lábios em silêncio, decepcionado consigo mesmo. Então sua mãe pergunta sobre o status de saúde dele. Já chegou a 0,8, porque sua irmã mais nova já tá quase atingindo 0,9 e estamos muito preocupados com você. Ficava claro que esse status era crucial, pois determinava em qual escola alguém poderia estudar. Quanto maior o número, melhor a instituição. O status baixo de Lu Shen colocava seu futuro em risco, e isso o deixava visivelmente desconfortável. Sem saber o que responder, ele se retira para o quarto, refletindo sobre a situação. Ele pensa que precisa dar o melhor de si para honrar os sacrifícios de seus pais. Determinado, ele começa a praticar algumas técnicas de cultivo, especialmente aquelas voltadas para iniciantes que ainda precisam construir uma base sólida no corpo. Nesse momento, descobrimos que, 300 anos atrás, monstros começaram a aparecer nesse mundo, tornando armas tecnológicas obsoletas. A humanidade, então, desenvolveu um novo tipo de poder, dando início à era da prosperidade das artes marciais. Porém, mesmo com muitos praticantes, os humanos ainda perdem cidade após cidade para as criaturas, o que leva o governo e a sociedade a investir todos os esforços na formação de artistas marciais.
De volta ao quarto, Lu Sheng está caído no chão, completamente exausto após praticar 3 vezes a técnica de reconstrução corporal. No entanto, seu status de saúde permanece inalterado. Ele sente o peso da comparação, já que sua irmã mais nova está prestes a atingir 0,9, enquanto ele ainda está tão atrás. Além disso, ele nunca consegue descansar plenamente por causa dos pesadelos que o atormentam todas as noites. Ele pensa no quanto seus pais estão se sacrificando para que ele tenha uma vida melhor neste mundo cruel, mas a realidade o destrói por dentro. Essa já é sua segunda vida. Ele foi reencarnado e mesmo assim é tão fraco. Ele começa a pensar que talvez nunca tenha potencial algum. É isso, ele pensa, esse é o meu limite. Mas então, com determinação renovada, ele decide que, se praticar 3 vezes não foi suficiente, ele praticará 4, 5 ou até 6 vezes. No entanto, sua visão começa a tremer, tudo fica embaçado, e ele desmaia novamente. Quando acorda, tá de volta àquele lugar devastado. Mesmo tentando se beliscar ou fazer qualquer coisa para acordar, ele percebe que não consegue sair dali. É nesse instante que um zumbi aparece logo atrás dele tentando mordê-lo. Ele reage rapidamente, segurando o monstro pelo pescoço com o braço. Pelo visto, esse não era o primeiro encontro entre os dois. E com um chute certeiro no peito do monstro, consegue derrubá-lo no chão. Sem perder tempo, ele pega uma pedra e arremessa contra a cabeça do zumbi, matando-o. Mas mesmo exausto após a luta, algo estranho acontece. Uma energia negra começa a sair do zumbi morto e invade seu corpo. De repente, memórias que não são dele inundam sua mente. Ele vê flashes da vida do zumbi, que aparentemente era um soldado e um praticante de artes marciais antes de se tornar uma criatura. As memórias mostram cenas de uma invasão de criaturas monstruosas e uma névoa negra que devastava tudo. Ele está confuso, tentando processar todas essas informações enquanto sente uma energia poderosa fluindo dentro de si. Antes que possa entender completamente o que está acontecendo, outro zumbi aparece e o ataca por trás. Desta vez, ele reage com uma facilidade que nem sabia que tinha, desvia do golpe e com um único movimento arranca a cabeça do monstro. Ele olha para suas mãos, incrédulo. Quando eu fiquei tão forte assim? Mais uma vez, a névoa negra do zumbi morto começa a entrar em seu corpo. Agora, ele percebe o padrão. Ele não está apenas absorvendo as memórias dos zumbis, mas também o conhecimento de combate e a energia que eles acumulavam em vida. Ele começa a refletir. Isso desafia completamente as leis da natureza. Como posso receber todo o conhecimento de uma vida inteira em apenas alguns segundos? Enquanto olha ao redor, para o mundo em ruínas à sua volta, ele começa a questionar se isso realmente pode ser chamado de sonho. Tudo parece incrivelmente real. Entre as memórias absorvidas, ele vê a Base 1359, um local destruído durante os eventos que levaram ao apocalipse. Ele conclui que para acabar com esses pesadelos, precisará encontrar a base 1359. Curiosamente, a segunda absorção de poder foi muito mais tranquila do que a primeira, o que o faz se perguntar se está se adaptando. Nesse momento, o céu escurece e relâmpagos iluminam o horizonte. Ele sente sua consciência enfraquecendo até perder completamente os sentidos. Quando abre os olhos novamente, está de volta ao seu quarto, deitado no chão, todo suado. A voz de sua irmã ecoa do outro lado da porta. Você vai ficar o dia inteiro aí enrolando ou vai jantar? Ele se levanta, cansado, abre a porta e a cumprimenta. Ela dá uma olhada nele, percebendo que seu corpo está completamente suado. Para de fingir que estava treinando, diz ela, com um sorriso provocativo. A gente sabe que você só estava dormindo o tempo todo. Mas ao encará-lo melhor, ela hesita, impressionada com o estado dele. Sem dizer nada, ela o chama para ir logo, dizendo que o pai e a mãe já estão esperando. Enquanto isso, ela se pergunta quando ele ficou tão diferente, tão forte. Parece que pelo menos dessa vez ele realmente está se esforçando. Lu Sheng responde que já está indo enquanto reflete em silêncio sobre tudo o que aconteceu. Quando eram mais jovens, eles estavam sempre juntos. No entanto, desde que ambos entraram na escola, tudo mudou. Enquanto ele se tornou um completo fracasso e foi excluído por todos, ela despontou como um verdadeiro prodígio. Além de seu talento natural, suas habilidades de combate eram incríveis. Nesse mundo, ela era o que se podia chamar de gênio. Nesse momento, o protagonista vai trocar de roupa porque está completamente suado. Ao se olhar no espelho, ele percebe algo que o deixa em choque. Seu corpo estava incrivelmente definido, algo que ele nunca havia notado antes. Ele se pergunta, por que eu não tô me sentindo tão cansado? Parece até que meus movimentos estão mais rápidos. É então que ele percebe que possui todas as memórias dos sonhos com os zumbis que absorveu. Será que consigo trazer toda a força desses sonhos para a realidade? Ele se pergunta, mas logo descarta a ideia, dizendo para si mesmo que essas coisas só acontecem em ficção.
Ele vai comer e começa a pensar, desde quando a comida da minha mãe ficou tão boa assim, não consigo parar de comer. Em poucos minutos ele pede mais um prato, mas já havia literalmente acabado com toda a comida da casa. Ele percebe isso e tentando disfarçar diz, tô brincando, já tô cheio, mas seu pai rindo pega o prato e comenta com a mãe, vai preparar mais. Não podemos deixar esse garoto com fome. Dá pra perceber que a família do protagonista é muito gente boa. O pai, sempre prestativo, comenta que amanhã comprará mais alguns tônicos pra ajudá-lo a ficar mais forte. Porém, sua irmã, com um tom sarcástico, diz, quanto vocês acham que ele vai crescer? Ele já tem 18 anos. A última vez que ele melhorou foi quando tinha 8. Não é como se comida fosse aumentar o poder dele. O pai, visivelmente irritado, a repreende. Para de desmerecer o seu irmão. Qualquer pontinho que ele ganhar pode fazer a diferença para entrar numa universidade de artes marciais. Enquanto isso, o protagonista, perdido em pensamentos, reflete. Será que é só minha imaginação? Preciso ir ao dojo para testar e ver se meu poder realmente aumentou ou não. Algum tempo depois, ele já está em frente ao Dojo Hongshuan, um lugar especializado em técnicas de boxe, conhecido por ter ficado no 23º lugar no ranking da cidade. O dono do dojo é um artista marcial de rank 4. Pra você ter ideia, para ser um artista de rank 1, é necessário ter pelo menos 5 de poder e 150 de combate. Para o rank 2, são necessários 15 de poder e 1,5 de combate. Para o rank 3, é preciso alcançar 100 de poder e 10 de combate. Já para o rank 4, é necessário ter no mínimo 200 de vitalidade e 100 de combate. O protagonista, por outro lado, tem apenas 8 de vitalidade. Isso significa que ele está muito longe até mesmo do mínimo para ser considerado rank 1. Comparado a alguém com 200 de vitalidade, ele é praticamente insignificante. Essa é a realidade dessa sociedade, onde o poder define o valor das pessoas. O preço para ser aluno nesse dojo é absurdo, e apenas famílias ricas conseguem bancar o treinamento. No entanto, o protagonista pensa, se eu realmente conseguir absorver as experiências dos zumbis, nem precisarei de uma escola ou de alguém para me ensinar. Quando ele entra no dojo, a recepcionista o cumprimenta e rapidamente analisa sua aparência. Ela nota que ele não tem um tutor e que suas roupas denunciam que ele não tem dinheiro algum. Com isso, ela já conclui que ele não tem condições de bancar nada ali. Ele então explica que só veio para medir seus índices. A recepcionista indica o fundo do dojo, onde está a máquina de medição, e ele responde, ah, eu já sei onde fica! Sem muita ajuda por parte da recepcionista, que parecia relutante até em orientá-lo, o protagonista foi para a sala de medição sozinho. Primeiro, decidiu verificar sua vitalidade para medir o estado de seu corpo. Para sua surpresa, ela havia subido para 0,96. Não era grande coisa, mas considerando que antes era menos de 0,8, isso já era um avanço significativo. O protagonista ficou extremamente animado, percebendo que estava começando a se aproximar da vitalidade de sua irmã mais nova. Ele sabia que na idade dele, ela provavelmente alcançaria valores parecidos, mas sendo considerado um gênio, a diferença entre eles ainda era absurda. Mesmo assim, o progresso trouxe um pouco de esperança. Decidido a testar seu poder de combate, ele usou o clássico soco no robô de medição. Lembrando-se das técnicas de combate que absorveu da sua vida anterior, ele se concentrou e desferiu um golpe poderoso no robô. O resultado? 113 de poder de combate. Esse valor era impressionante para alguém com a vitalidade dele, claramente acima do normal. Com isso, o protagonista começou a acreditar que realmente tinha uma chance de se tornar um artista marcial de verdade. Ele imaginou como seria se voltasse àquele sonho, onde havia matado zumbis e passasse mais tempo absorvendo suas habilidades. A ideia era animadora, mas, ao cair da noite, ele enfrentou um problema inesperado: insônia. No momento em que mais precisava dormir, simplesmente não conseguia. Ao perceber que não adiantava forçar o sono, ele decidiu usar o tempo para praticar. Era apenas 9 da noite, então havia muito tempo pela frente. Enquanto realizava algumas das técnicas de cultivo que fazia diariamente, sentiu algo diferente. Era como se seu corpo estivesse imitando os movimentos das memórias que havia absorvido. Cada soco parecia se ajustar de forma sutil, como se ele estivesse se alinhando ainda mais com aquelas lembranças. O protagonista continuou praticando durante toda a noite, percebendo que seus movimentos ficavam cada vez mais refinados. Até mesmo técnicas de respiração do zumbi surgiam instintivamente em sua mente, e ele as aplicava, seja enquanto treinava ou até mesmo no banho. Após horas de prática, a fome começou a dominá-lo novamente. O desenvolvimento absurdo que seu corpo estava sofrendo exigia quantidades muito maiores de energia. No entanto, ele sabia que comida comum não seria suficiente para sustentar aquele progresso. Ele precisava de nutrientes específicos usados em cultivo. Infelizmente, sua família era muito pobre, então obter esses recursos era inviável. Foi aí que ele lembrou de algo importante. Alunos que se destacavam na academia ou escola recebiam auxílio do governo para evoluírem ainda mais.
Determinado, ele concluiu que precisava demonstrar seu potencial na escola para ter acesso a esse apoio. Na manhã seguinte, no vestiário da escola, seu amigo ficou chocado ao vê-lo. Cara, o que aconteceu com você? Você tá todo shapeado, nem reconheci. Onde é que tu arrumou esses abdômenes aí? O protagonista deu uma risada e disse que só estava treinando. No entanto, até ele ficou surpreso ao perceber que seu cabelo havia crescido significativamente de um dia para o outro. O amigo intrigado brincou. Ah, já entendi qual é a tua. Tá treinando pra ficar bombado e deixando o cabelo crescer só pra impressionar as meninas, né? Lucien respondeu rindo. Eu não sou igual a você não, cara. Melhor você começar a se preparar também, porque os exames estão chegando. Por dentro, ele mal podia esperar para mostrar seu progresso. Na quadra esportiva, o professor reuniu todos os alunos para praticarem técnicas de combate básicas que haviam aprendido em sala. O amigo do protagonista cochichou. Ouvi dizer que o professor é Rank D e já lutou contra monstros de verdade no campo de batalha. É por isso que ele tem essa cicatriz no braço. Porém, agora, o protagonista vê os golpes do professor como algo completamente básico, já que ele possui todas as memórias de sua vida anterior. Após demonstrar uma sequência de golpes e técnicas, o professor anuncia: isso é tudo que vamos cobrir hoje. Em seguida, ele chama um tal de Yanfei para frente da classe para demonstrar a sequência de golpes para os outros alunos. Quando Yanfei se levanta, todas as garotas da sala começam a cochichar. Meu Deus, o Yanfei é tão lindo! Ele é incrível! Enquanto isso, o amigo do protagonista está visivelmente irritado, reclamando. Além de bonito, o cara nasceu numa família rica. O mundo é injusto demais. Sem contar que ele recebe as melhores pílulas de treinamento, a vitalidade dele já tá no 1,2 e até os professores dão mais atenção pra ele. O protagonista reflete, pensando que antes também acreditava nisso, mas agora, com seu conhecimento e habilidades recuperadas, sabe que todo aquele suporte e atenção eventualmente serão dele. Após o treino, o professor comenta que Yanfei ainda precisa corrigir alguns detalhes. Yanfei, embora se achando superior, mantém a postura educada e responde: obrigado, professor. O professor então se vira para a classe e pergunta se alguém gostaria de treinar com Yanfei. Todos os alunos desviam o olhar, claramente evitando se voluntariar. O amigo do protagonista resmunga. É óbvio que ninguém vai. Quem vai querer apanhar de graça? O professor fica pensativo, acreditando que os alunos acham que Yanfei recebe tratamento especial. Mas a verdade é que nenhum deles tem coragem de enfrentá-lo. Como esperam evoluir se fogem de desafios? Ele se pergunta. Nesse momento, ele nota a expressão séria do protagonista e percebe que aquele olhar reflete alguém que já passou por treinamentos intensos e superou muitas dificuldades. Sem hesitar, o professor chama o protagonista para treinar com Yanfei. O amigo do protagonista tenta convencê-lo a recusar, dizendo: mano, desiste, você vai ser espancado e não vai valer a pena. Mas o protagonista responde calmamente: não se preocupe, é só um treino. O professor anuncia que dará 10 minutos para os dois praticarem, lembrando-os das lições e pedindo que tenham cuidado. O teste de habilidade começa e o professor observa o protagonista com interesse, impressionado com a calma que ele demonstra. Curioso, o professor pergunta: qual foi sua última medição de vitalidade? O protagonista responde: 0,8. O professor fica surpreso e hesita, pensando: só 0,8? Será que tô enganado? Ele parece ter algum potencial oculto. Apesar disso, ele alerta o protagonista para ter cuidado, já que no final das contas aquilo é um teste de força e Yanfei, com vitalidade 1,2, é muito mais forte fisicamente. Yanfei, por sua vez, avisa o protagonista com um tom de superioridade: quando eu te acertar, você vai cair no chão. Não tente se apoiar com o braço ou pode acabar quebrando os ossos. O protagonista apenas agradece e diz com firmeza: pode vir quando quiser. Antes que Yanfei termine de preparar seu ataque, sua mão já está na direção do rosto do protagonista. Mas o protagonista se lembra das lições que aprendeu: controlar a distância, observar os movimentos do oponente e equilibrar defesa e ataque. Os espectadores já estão certos de que ele será derrotado, afinal o que importa na luta é a força e a vitalidade, e com base nisso o resultado já estaria decidido. Só que então algo inesperado acontece. O protagonista simplesmente desaparece da frente de Yanfei. Antes que Yanfei consiga reagir, ele é atingido repetidamente 3 vezes e arremessado para o outro lado da arena. Atordoado, Yanfei ainda tenta entender o que aconteceu. O professor segura o garoto, que havia desmaiado completamente. O professor, com a calma de sempre, ordena: parem de ficar olhando e vão logo buscar alguém na enfermaria. Enquanto o pessoal leva Yanfei para ser atendido, o protagonista se aproxima, visivelmente arrependido, pedindo desculpas. Ele explica: eu não queria fazer isso, só não consegui controlar minha força. O professor, no entanto, minimiza a situação. Está tudo bem, machucados são inevitáveis em combate. Além disso, os ferimentos dele nem são tão graves.
Ele vai acordar logo. Agora, venha comigo, temos algo a conversar. O protagonista se despede do amigo, que fica ali boquiaberto, pensando, como ele conseguiu derrotar Yanfei? O cara tem vitalidade 1,2. Se ele derrubou o moleque com um soco, então a vitalidade dele deve ser muito maior. Quanto ele evoluiu em apenas um dia? E, chegando à sala do professor, o protagonista nota um pequeno bonsai sobre a mesa, ao lado de um robô auxiliar. Ele comenta, você gosta de bonsais, professor? O professor sorri e responde, é só um hobby, nada demais. Mas logo muda o tom, encarando o jovem. Parece que todo mundo tem seus segredos, não é, estudante Lu? Afinal, você não era alguém com vitalidade 0,8? O protagonista tenta se explicar. Foi o que disseram na última medição. O professor, desconfiado, pergunta diretamente. Você não usou nenhum tipo de substância proibida, certo? Surpreso. O protagonista responde, quase gaguejando. Não, eu não usei nada. O professor não se convence totalmente e diz, tudo bem, vamos confirmar isso. Faremos outra medição agora. Se você estiver sob efeito de algum estimulante, os números ficarão instáveis. O protagonista encosta no equipamento de medição que rapidamente exibe os resultados. O professor fica surpreso, pois esse valor já coloca o jovem no nível de um artista marcial iniciante, algo raro para alguém de apenas 18 anos. Ele comenta, mesmo que não seja muito agora, ser um artista marcial completo na cidade é impressionante. Na verdade, na cidade inteira, provavelmente não há mais ninguém no seu nível. Para testar a força do jovem, o professor o instrui a golpear o robô auxiliar. O protagonista hesita, mas obedece. Seu soco não só destrói a cabeça do robô, como também quebra o bonsai na mesa. O professor observa a cena em choque, refletindo. Esse robô foi projetado para suportar ataques de um artista marcial de nível 1, o que significa que o poder de combate dele ultrapassa sua vitalidade. O protagonista, agora sentado, visivelmente envergonhado, pede desculpas pela destruição. O professor tenta entender. Você disse que sua última medição foi de 0,8. Quando foi isso? Há um mês, responde o jovem. O professor fica ainda mais perplexo. Espera aí, você está me dizendo que sua vitalidade aumentou tudo isso em apenas um mês? Você é herdeiro de algum clã nobre ou está sob a tutela de algum grande mestre? O protagonista nega. Não, eu venho de uma família muito humilde, ninguém me treina, meu crescimento rápido, bem, é um segredo. O professor, intrigado, fica pensativo, lembrando-se de seus próprios dias como estudante. Ele recorda o quanto lutou e treinou arduamente apenas para atingir o nível de artista marcial 2, mas também relembra o momento em que percebeu que no campo de combate real, ser nível 2 não era grande coisa. É impossível para a humanidade enfrentar aqueles monstros. Diante de uma força tão inimaginável quanto aquela, apenas indivíduos igualmente incompreensíveis conseguem encará-los de frente. Se o seu poder pode ser facilmente entendido pela sociedade, então você provavelmente não está preparado para o verdadeiro campo de batalha. O professor suspira e comenta que com os resultados recentes, o protagonista está qualificado para ser transferido para a classe dos gênios, onde não precisará mais estudar com os alunos comuns. Ele informa que irá contatar os superiores para oficializar essa mudança. No entanto, o protagonista agradece pela consideração, mas recusa a transferência. Ele explica que por enquanto prefere continuar na classe atual, já que ela combina melhor com seu estilo de treino e, claro, porque pode dormir durante as aulas. O professor tenta convencê-lo, dizendo que ele poderia crescer muito mais se estivesse na classe dos gênios. Lá, aprenderia técnicas de cultivo avançadas e teria a chance de ser reconhecido como um prodígio. Ele até menciona que, caso fosse visto como um gênio, poderia fazer exigências específicas à escola sobre o formato das aulas. O protagonista, então, aceita a sugestão com uma condição. Ele quer ser reconhecido como um estudante marcial completo, mas a escola precisa permitir que ele tenha uma rotina totalmente flexível, onde possa ir e vir quando quiser. O professor percebe que o pedido significa que o protagonista quer tempo livre e também apoio financeiro. Ele diz que encaminhará a solicitação aos superiores e que provavelmente o protagonista receberá uma bolsa de pelo menos 150 mil moedas. Porém, enquanto a aprovação oficial da bolsa pode demorar cerca de 2 dias, o professor não quer que ele perca tempo. Ele entrega um cartão de crédito especial dizendo: aqui, use este enquanto sua bolsa não é liberada. Compre o que você precisar para o seu treinamento. O protagonista pega o cartão, mas fica chocado ao perceber que, ao que tudo indica, o saldo nele é de pelo menos 100 mil moedas, um valor muito maior do que a bolsa prometida. Surpreso e agradecido, ele agradece pela ajuda. O professor apenas balança a cabeça e diz: não é nada, apenas traga a glória para nossa escola. A cena muda para o interior de uma loja, onde uma mãe e sua filha estão comprando itens que ajudam a aumentar a vitalidade. A garota claramente está treinando para se tornar uma cultivadora. O protagonista observa a cena à distância e reflete consigo mesmo. Eles acabaram de gastar 30 mil moedas sem sequer pensar 2 vezes. Minha família, no máximo, consegue pagar 3 mil por algo assim. E o pior de tudo é que eu sou um peso para eles. Minha irmã é um gênio e eu fico apenas sugando o dinheiro que deveria estar sendo investido nela. E
Ele reflete sobre sua vida até aquele momento e sente vergonha. Pra piorar, eu nem sequer tentava mudar meu destino. Passei todo esse tempo jogando videogame onde eu era incrível, um mestre das artes marciais virtuais, mas na vida real, um lixo. Só que agora tudo mudou. Com uma nova determinação, ele promete a si mesmo que irá quebrar as barreiras que o prendem. Ele trará todo o seu potencial para o mundo real e mudará seu destino de uma vez por todas. Ele jura que não cometerá mais erros. Nesse momento, ele sente algo estranho. É como se todas as memórias de sua vida passada e os eventos recentes finalmente tivessem se alinhado em sua mente, dando-lhe clareza sobre o caminho que deveria seguir. Enquanto volta para casa, o protagonista reflete sobre sua decisão. Agora ele está determinado a lutar por tudo o que sempre desejou, carregando consigo o que parece ser um presente para sua família. No entanto, de volta ao mundo dos sonhos, ele se encontra enfrentando mais zumbis. Baseado nas memórias das criaturas que matou, ele deduz que a base 1359 deve ficar naquela direção. Ele estranha, pois não deveria haver uma névoa negra cobrindo tudo, mas aparentemente não é o caso. Sem hesitar, ele continua avançando, eliminando os zumbis que encontra no caminho, até que finalmente avista a base. Quando se aproxima, ele percebe que há um enorme muro ao redor, com mais de 20 metros de espessura. Ele examina um enorme buraco no muro e começa a se questionar que tipo de batalha poderia ter ocorrido ali para causar tamanha destruição. Ao olhar para o centro da cidade, ele identifica uma estrutura diferente de todas as outras. Provavelmente é o coração da base militar. No topo da edificação, ele avista algo incomum, um zumbi com aparência de samurai, descansando. Só de olhar para ele, o protagonista sente uma pressão esmagadora, como se aquele zumbi fosse muito mais poderoso do que qualquer coisa que ele já enfrentou. Ele recua imediatamente, percebendo que não tem força suficiente para enfrentá-lo. Ele decide que é melhor retornar e continuar absorvendo o poder dos outros zumbis antes de tentar algo contra aquele inimigo. Enquanto vaga pela cidade matando zumbis, ele acaba entrando em um quarto. Algo naquele lugar o incomoda. Ele percebe que há pratos ainda dispostos sobre a mesa, como se as pessoas estivessem comendo e de repente tivessem desaparecido. Tudo parece intacto, não há portas arrombadas nem janelas quebradas. Ele se pergunta se as pessoas sequer tiveram a chance de reagir ou se simplesmente foram transformadas em zumbis em questão de segundos. Explorando o ambiente, o protagonista encontra algo peculiar sobre a mesa, um dispositivo tecnológico que parece adormecido. Ele o ativa e o aparelho emite uma mensagem: modo de descanso concluído, reiniciando o sistema. Bem-vindo, usuário da tecnologia de Chan. O protagonista fica intrigado e se pergunta o que é aquilo. Seria um holograma, realidade virtual? Porém, o que o deixa ainda mais surpreso é que o dispositivo fala a mesma língua que ele. Ele começa a cogitar. Seria algum tipo de tradução automática? Algo tão avançado que ele nem consegue compreender completamente? A voz continua. Trata-se de uma inteligência artificial desenvolvida para auxiliar na administração da cidade e especificamente da base 1359. O protagonista, ainda curioso, pergunta: "Você pode me passar as últimas notícias?" A inteligência tenta se conectar ao sistema central, chamado de Skynet, mas falha. Então, ela decide baixar as informações mais recentes armazenadas. Ela informa: no ano de 1124, a base 1359 lançou uma nave espacial em busca de vida inteligente no universo. No mesmo ano, em 24 de setembro, um general alcançou o nível 10 de rank marcial, tornando-se o 472º humano da história a atingir esse nível. Atualmente, existem apenas 23 indivíduos de rank 10 ainda vivos. 6 dias após essa conquista, 3 bases humanas foram tomadas por forças hostis. Não muito tempo depois, toda a aliança humana foi convocada por uma decisão estratégica. O protagonista fica pensativo. Um artista marcial de rank 10? Então esse mundo também usa a mesma classificação de ranks que o meu. Mas como seria alguém nesse nível? Que tipo de poder ele tem? Ele tenta imaginar o tamanho da força de um guerreiro desse patamar, mas é difícil conceber. Nesse momento, a inteligência artificial começa a transmitir mais informações, deixando o protagonista ainda mais intrigado. A inteligência artificial começa a exibir gravações do momento em que os monstros invadiram o mundo. O protagonista observa em choque enquanto as imagens mostram a força impressionante das pessoas daquela época e o quão avançada era a tecnologia. Mesmo assim, elas não tiveram qualquer chance contra a invasão. A derrota foi tão devastadora que a única decisão possível para a humanidade foi enviar várias naves para outras galáxias em busca de novos lares. Porém, desde então, nenhuma nave retornou e nenhuma notícia chegou. Então o protagonista reflete: esse mundo não teve como escapar da destruição, mesmo sendo uma civilização tão grandiosa. Decidido a entender mais, ele pede a inteligência artificial para puxar toda a história daquele mundo. O sistema começa a exibir as primeiras notícias sobre o passado do planeta. Ele descobre que o chamado Ano Marcial começou com o aparecimento de criaturas estranhas no planeta. Em Ano Marcial 34, a primeira pessoa com habilidades marciais, conhecida como K,
surgiu e foi quando a Aliança Marcial foi formada para proteger a humanidade. O protagonista congela ao ouvir aquilo. Essa era exatamente a história do seu próprio mundo. Ele percebe que não está assistindo a história de um universo alternativo, mas sim do seu mundo daqui a 10 mil anos no futuro. Ele sente um calafrio. Com isso na cabeça, ele pergunta à inteligência artificial se é possível buscar informações sobre indivíduos específicos. A IA responde que sim, e o protagonista pede para pesquisar sobre Lu Shen. Quando os dados aparecem, ele descobre que morreu aos 28 anos como um cidadão normal. Confuso e curioso, ele pede para a IA avançar alguns anos no futuro e mostrar informações de Lu Sheng novamente. Porém, a inteligência responde que não pode, já que informações detalhadas sobre artistas marciais só podem ser acessadas por alguém que seja oficialmente reconhecido como um artista marcial. Ela explica que ele precisará registrar seu sangue no sistema para ter esse nível de permissão. O protagonista, intrigado, questiona como isso pode ser feito. Antes que ele perceba, uma pequena ferramenta aparece no dispositivo e faz um leve corte em seu dedo, coletando uma amostra de sangue. O sistema reage e o projeto Semente de Fogo é ativado, contendo permissões ao usuário. O protagonista fica ainda mais confuso. Semente de Fogo? O que é isso? Será que tem relação com o fato de que a humanidade abandonou a Terra no passado? O sistema então mostra novas informações sobre ele. Descobre-se que em uma linha temporal avançada ele se formou na universidade em primeiro lugar, ingressou no exército e serviu na divisão militar de Tannan. Ele morreu em combate em 3034, aos 37 anos, durante uma guerra no sul. No entanto, o relatório é claro, ele não fez nenhuma conquista significativa para a humanidade. O protagonista sente o peso dessa revelação. Ele percebe que mesmo tendo ficado mais forte nesta linha do tempo em comparação à história da humanidade, seu impacto foi pequeno. Ele reflete sobre como, em milhares de anos de história, inúmeros gênios surgiram, mas apenas uma quantidade ínfima realmente conseguiu mudar o curso da humanidade. Enquanto digere essas informações, o sistema exibe uma notificação. Ele reflete que apesar de ter alcançado apenas o rank 23 da cidade, com o ritmo atual, deveria estar pelo menos entre os ranks nacionais. E não só isso, ele precisa se tornar alguém conhecido por todos, alguém que simbolize esperança. Só assim poderá reunir os recursos e forças necessários para evitar a tragédia que viu no futuro. De volta à casa do protagonista, sua mãe entra no quarto trazendo comida. Ela pergunta, você não vai colocar o uniforme da escola? Já tá na hora de ir. Ele responde calmamente que hoje conseguiu permissão para estudar de casa. Sua irmã, ouvindo aquilo, olha desconfiada. Desde quando alguém pode escolher estudar em casa? Enquanto ela pensa nisso, o protagonista devora rapidamente a comida, esvazia a tigela e volta pro quarto, onde começa seu treino. Sua irmã continua observando de longe, intrigada. Algo nele está diferente. Ele não parece mais aquele idiota despreocupado que ela conhecia. Ele está mudando, ficando mais sombrio, enigmático, até mesmo intimidador. É como se ele tivesse se tornado outra pessoa. No quarto, o protagonista recebe uma ligação de seu professor, que informa que ele precisa ir à escola buscar o cartão para receber seus pagamentos. O professor curioso pergunta por que você não apareceu na escola hoje? O protagonista responde com frieza, eu não tenho tempo para perder com essas coisas. E então desliga sem dar chance para o professor reagir. Ele reflete por alguns instantes. Eu não posso me preocupar com o que os outros pensam agora. Preciso atingir o máximo da minha força e deixar todos em choque. Essa é a única maneira de conseguir os recursos que preciso para mudar o futuro. De volta ao mundo dos sonhos, o protagonista faz um pedido à inteligência artificial Ellie. Baixe todos os ensinamentos de cultivação disponíveis na base. Ellie responde que existem 465 registros de técnicas de cultivação armazenados. Ele entende que essa quantidade é impossível de absorver, então pede que ela filtre apenas as técnicas mais adequadas para alguém de rank 1. Após uma análise detalhada, Ellie organiza e apresenta as 3 melhores técnicas já criadas pela humanidade, desenvolvidas ao longo de 10 mil anos de prática e inovação em artes marciais. São elas: técnica de refinamento do corpo estelar, técnica da respiração natural, técnica de visualização do cristal. Cada uma dessas técnicas foi criada por artistas marciais de rank 11, algo que nem sequer existe no mundo atual dele, onde o nível mais alto conhecido é o rank 9. Ainda que essas técnicas tenham sido adaptadas para iniciantes, seu valor é inestimável. Todas foram integradas ao projeto Semente de Fogo, o que de alguma forma parece estar ligado ao protagonista. Ele começa a entender que a humanidade sabia que seu fim estava próximo. Sua única solução foi acumular todo o conhecimento possível e passá-lo para alguém no futuro. Ironicamente, esse conhecimento acabou voltando ao passado, para alguém que jamais deveria tê-lo. Ainda no sonho, o protagonista começa a praticar a técnica de refinamento do corpo estelar. Essa técnica consiste em condensar o poder da mente em cada célula do corpo, transformando-as em estrelas com potencial infinito, até que o corpo inteiro se torne uma galáxia sem limites. Após apenas alguns segundos de prática, ele já consegue sentir os efeitos. Ele percebe que essa técnica não é apenas poderosa, mas revolucionária, e que ela é muito mais avançada do que qualquer coisa que já viu ou imaginou.
Existem inúmeras habilidades que ele ainda precisa dominar. Ele treina uma técnica avançada de respiração de fogo, seguida por um método de cultivação extremamente complexo. Tudo parece insano. Em um dado momento, ele se vê dentro de um sonho, mas dentro desse sonho há outro sonho. Nesse estado, ele enxerga uma versão espiritual gigantesca de si mesmo. Sem entender exatamente o que deve fazer, ele fica confuso e percebe que só o tempo e a experiência poderão ajudá-lo a compreender tudo aquilo. Então, de repente, ele desperta no quarto, suando intensamente. Ele nota algo estranho. Há uma espécie de musgo ou impureza saindo de seu corpo. Ele pega um elixir e o consome, refletindo que, assim que conseguir o dinheiro necessário para pagar a escola, começará a fabricar seus próprios elixires. Afinal, as receitas de alquimia de 10 mil anos no futuro são infinitamente superiores, e ele tem acesso a esse conhecimento vasto. De volta à escola, o professor entrega um cartão para ele e pede que pelo menos avise quando não puder comparecer às aulas. O protagonista aceita o cartão, se desculpa por sua ausência e agradece o professor pela compreensão. O professor, por sua vez, recomenda que ele vá à escola pelo menos uma vez por semana. Ao ver o jovem se afastando, o professor reflete que há uma semana ainda conseguia avaliar o potencial dele, mas agora, ele sequer consegue estimar o nível de poder que aquele garoto atingiu. Enquanto caminha pela cidade, o protagonista pensa sobre seus próximos passos. Agora que tem dinheiro, precisa começar a fabricar elixires para aumentar a concentração de energia em seu sangue. Ele se lembra dos conhecimentos adquiridos no futuro, e sabe que neste momento deve preparar a sopa de fortificação sanguínea e a pílula de nutrição óssea. O grande problema é que essas fórmulas exigem equipamentos médicos avançados para serem produzidas. Qualquer erro, por menor que seja, pode comprometer completamente seus efeitos. Para isso, ele precisa de um laboratório farmacêutico completo. Porém, como era de se esperar, ele não tem dinheiro suficiente para montar um laboratório próprio. Então decide tentar alugar um espaço por um tempo. Mas logo percebe que isso será mais difícil do que imaginava. Todas as farmácias recusam sua proposta a isso porque algumas desconfiam de que ele quer roubar fórmulas secretas, outras porque os preços são absurdamente altos. Mesmo já tendo comprado todos os ingredientes necessários, o saldo no cartão de 30 e o dinheiro que lhe restou ainda não são suficientes para cobrir os custos. Ele começa a considerar alternativas, como comprar equipamentos mais baratos pela internet e tentar improvisar. Mas, nesse momento, ele nota uma farmácia discreta, quase escondida num beco. Intrigado, decide entrar. Lá dentro encontra um homem sentado, visivelmente desinteressado, que logo pergunta o que ele deseja comprar. O protagonista responde que não está ali para comprar nada. O homem, desconfiado, o encara e avisa para ele nem pensar em tentar roubar algo, destacando que o local está cheio de câmeras de segurança. Irritado com a falta de atenção do atendente, que estava mais focado numa garota fazendo uma live no celular, o protagonista age sem hesitar e ele simplesmente estende a mão e pega o telefone do homem. O atendente se levanta furioso, pronto para xingá-lo, mas no instante seguinte percebe que o jovem à sua frente não é uma pessoa qualquer. Seu rosto muda completamente e ele pergunta, um tanto apreensivo, "O que você quer, afinal?" O protagonista então olha diretamente para ele e questiona, "Por acaso vocês têm um laboratório farmacêutico aqui?" O homem hesita por um momento e desconfiado responde, "E se tivermos? Você veio aqui para comprar alguma coisa?" Sem perder tempo, o protagonista rebate, "Não, mas se você realmente tiver um laboratório, estou disposto a fazer um negócio com você." A cena muda e o protagonista já está próximo do laboratório. O atendente o recebe e avisa que ele pode usar o espaço por 6 horas pelo preço de 500 moedas. No entanto, se sair antes do tempo, ainda precisará pagar o valor total. Sem hesitar, o protagonista diz que pagará adiantado e entra no laboratório. Assim que passa pela porta, ele veste o avental e se prepara para iniciar a produção de suas medicinas. Ele pega um lagarto verde e começa o processo. Primeiro, remove as escamas e as coloca numa solução com concentração de 30%. Depois, utiliza um laser para ativar a radiação. Em seguida, adiciona exatamente 30 gramas de uma raiz cortada com precisão absoluta. Mistura todos os ingredientes e finalmente tem em mãos a sopa de nutrição corporal. Graças ao conhecimento adquirido do futuro, a receita era praticamente infalível. Cada etapa estava perfeitamente explicada, tornando quase impossível cometer um erro. Agora, havia apenas uma maneira de testar a eficácia do remédio e medir o quanto a humanidade evoluiu nos últimos 10 anos, ingerindo a sopa. Sem hesitar, ele dá um grande gole. Nos primeiros segundos, não sente nada, mas então a sensação o atinge em cheio. Um choque percorre seu corpo e ele desaba no chão, tremendo de dor. A intensidade da energia que percorre seu organismo é esmagadora. Algum tempo depois, o protagonista começa a se recuperar. Ele percebe que os efeitos da sopa são extremamente potentes. Toda a energia que faltava em seu sangue foi restaurada instantaneamente.
E além disso, agora ele tinha energia de sobra. O mais surpreendente era que não parecia haver efeitos colaterais. Até mesmo a densidade e a qualidade de sua pele haviam melhorado significativamente. Nesse momento, alguém bate na porta. É o atendente da recepção, que diz para ele sair pelos fundos, pois a chefe está chegando. O protagonista se apressa, enquanto a cena corta para a entrada do laboratório. Ali, ouvimos o som de tamancos ecoando pelo piso. Ela entra no laboratório com um olhar sério. Seus olhos percorrem os recipientes cuidadosamente organizados. Apesar da grande quantidade de fórmulas armazenadas ali, nada realmente chamava sua atenção. Ela começa a testar algumas receitas, mas todas parecem decepcionantes. Os efeitos medicinais são fracos demais para serem considerados verdadeiros tônicos. Enquanto experimenta os produtos, ela se lembra de uma propaganda que viu na TV recentemente, onde um comerciante oferecia fórmulas mais inovadoras. Isso a faz refletir. Com o avanço das artes marciais, a indústria farmacêutica mudou drasticamente. Novas receitas eram desenvolvidas todos os dias, tornando as antigas rapidamente obsoletas. Essa foi a ruína de sua família. Por se manterem extremamente conservadores, insistindo em seguir as tradições, perderam completamente sua vantagem competitiva no mercado. Agora, todas as lojas que seu pai deixou para ela estavam à beira da falência. Determinada, ela decide que já chega. Se eles não podem criar novas fórmulas por conta própria, então irá contratar alquimistas de fora para desenvolver remédios modernos. A sobrevivência de sua família dependia apenas dela agora, e ela não podia mais se dar ao luxo de hesitar. Enquanto isso, o atendente do laboratório observava a cena, completamente encantado. Para ele, a chefe parecia uma verdadeira deusa caminhando entre os mortais. Em sua mente, ele já imaginava um futuro ao lado dela, protegendo-a e formando uma família. No entanto, sua fantasia foi interrompida abruptamente quando a chefe gritou seu nome, com raiva evidente na voz. "Quem foi que você deixou entrar no meu laboratório?"